Olá, meu povo, tudo bom? Mais um vídeo rapidíssimo, esse vai ser rápido mesmo. Vamos falar de alguns assuntos importantes e vou tentando botar uma pedra sobre essa situação, mas seria um momento de tristeza se não fosse um momento de alegria. Eu confesso que eu estou feliz por ver a palavra de Deus se cumprindo em sua totalidade. Os tempos trabalhosos chegaram. Tá? Eu vou já compartilhar a tela com vocês e diante do compartilhamento de tela nós vamos começar a destrinchar algumas situações, tá? Hoje o assunto é polígamo tentando de desconstruir a Bíblia, dizendo que vai trazer provas de que o texto da mulher adúltera é um texto inexistente, é um texto falso. Baseado nos textos originais, nós sabemos que nós não temos os textos originais da Bíblia. Os originais da Bíblia foram perdidos ou foram roubados, certo? Sabemos que tem um local aí onde documentos bíblicos estão escondidos e certamente se algum dia eles vierem à tona, eles estarão corrompidos pelo tempo que está na mão dessas criaturas, tá? Hoje em dia nós sabemos que não podemos confiar em mais nada que venha do sistema ou deles. E sabemos que o que temos hoje são os códigos sinaíticos, que temos alguns manuscritos que foram encontrados em Qumran, certo? Então, nós temos hoje o quê? Apenas manuscritos de copistas, não temos mais os originais. Então, é impossível você provar qualquer coisa é verdadeiro ou falso. Né? Já começa por aí. Todavia, esses códices corroboram textos bíblicos. O que nós sabemos é que também existe havia também, né, a tradição oral, onde os copistas também escreviam sobre a Bíblia, né? Eles desconsideram a tradição oral e fica somente com o documento que foi encontrado. Sabemos que, como eu já falei, textos bíblicos foram destruídos nos concílios, que vem há muitos anos. Outros foram roubados e estão escondidos e não virão às nossas mãos. E se algum dia chegar, eles já não serão mais o que eram antes, né? Os originais mesmo, eu creio que eles existem, mas eles foram furtados, foram escondidos para que a gente não os encontrasse. Mas eu creio num Deus que é soberano e fiel para guardar a tua palavra até o momento que ele diz que ela não haverá mais. Não é isso? A igreja fechará e a palavra deixará de existir. Buscarão e não encontrarão mais. Então, o que nós temos em mão hoje ou cremos em Deus, ou cremos em polígamos, ou cremos em homens, que eu acredito que antes da gente começar a acreditar em pessoas, nós temos que avaliar o seu caráter. Tá? Se o que ela está dizendo é Bíblia, ou se ela está querendo justificação para atrair a sua esposa e para matar as pessoas. Vamos ao que eu tenho apresentado, depois nós vamos voltar nessa situação, tá? Não trataremos sobre isso. A prova de que o tempo já está chegando ao fim, que a marca já está a caminho, tá? Pode ser um chip, pode ser uma tatuagem na mão, né? Porque sabemos que a tecnologia está avançando, mas algo será colocado em nós para que possamos comprar ou vender, certo? Um controle financeiro. O controle espiritual já está a caminho também, né? Onde pessoas hoje, que eu já provei que ele traz, não deixa o texto falar, tá? O que importa é o que eu digo, é a minha interpretação do texto. Já provei que tem muita coisa errada no que se diz. Hoje a Babilônia não é a igreja católica, tá? É Israel. Ignora-se o 666, que aponta para um local. Ignora-se também o que a própria Bíblia fala, que está sob 7 montes, né? Sabemos que quem matou os santos, porque o Novo Testamento foi escrito quando Israel estava cativo de Roma. Sabemos que a Babilônia é Roma, tá? E dentro dela foi constituída a Torre de Babel, entre aspas, assim dizendo, porque não é a torre em si, mas a grande prostituta se assentou sobre muitas águas, porque ali estava a base do mundo naquele momento, certo? Roma estava reinando sobre vários reinos, né? O povo de Israel estava cativo e ali começou a se matar os santos e corromper a palavra. Inclusive Paulo foi um dos perseguidores dos santos, amando de Roma, não é isso? Então Gog e Magog é Israel e Judá, povo do norte e povo do sul,
que serão juntados para a guerra. Vou mostrar para vocês mais à frente também, não neste vídeo. E sabemos que não é só o texto, a gente quer se apegar em tudo, no texto, na matemática e na direção que a Bíblia aponta, tá? Nós sabemos que o catolicismo ele juntou todo o paganismo babilônico para corromper o povo, né? E que o Novo Testamento foi baseado em profecias, né? Não o que aconteceu antes, mas o que aconteceria dali em diante, contando o passado, mas mostrando o que aconteceria a partir dali em diante. Então nós vamos atentar, porque como eu disse, eu estou feliz por quê? Porque a palavra está se cumprindo e os tempos trabalhosos chegaram, tá? E Inglaterra já vai testar o rendimento básico universal, tá? Ele entrega 1.600 libras a cada participante que serão testados. Depois vocês podem buscar esse texto aqui, tá? Nessa situação aqui, que já vão começar a testar pessoas. Serão, a princípio, 30 voluntários, que está no texto aqui, tá? Fala do britânico The Guardian e por aí vai. O salário básico universal, com o crescimento do desemprego e pessoas que serão tidas por inúteis na Terra, é o que possibilitará a forçação da marca que as pessoas deverão usar se quiserem comprar ou vender, tá? A partir do momento que alguém te dá um dinheiro para você viver e você não tem mais o seu trabalho, a sua dignidade, você passará a aceitar aquilo que será imposto a você. Você quer receber o dinheiro que nós estamos dando? Para você receber, será necessário que você faça exatamente isto. Tá? O sistema já está sendo moldado. Bíblia, tá? Mostrando os fatos concernentes àquilo que já a Bíblia descreve. Mas muitos vão tentar destruir a Bíblia nos dias de hoje. Um tentando destruir o Velho Testamento, que nos dá a entender como e porquê e quando, e outro tentando destruir o Novo Testamento, onde está apregoada a verdade, o futuro e a misericórdia do Pai. Não é isso? Vamos à frente. Este texto aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo passar para ele. Tá. Esse texto aqui eu não vou ler, eu vou deixar que vocês leem, tá no G1, tá? Não, esse aqui eu vou ler. Desculpa. Estados Unidos e Alemanha vão enviar tanques de guerra modernos à Ucrânia. Como eu falei, não posso colocar vídeos aqui para mostrar para vocês, mas as ruas nos Estados Unidos já está cheia de tanques de guerra, tá? E já estão anunciando que não é mais um teste, aquilo ali já está colocando a guerra em prática, né? E haverão guerras e rumores de guerra, certo? Bíblia acontecendo. E estão tentando invalidar ela. Esse aqui é que eu não vou ler, tá? Observe que essa situação é tão importante para eles que estão forçando de qualquer forma, tá? Atentem para o que está aqui. Leiam o que está no texto. Eu não vou ler e não vou deixar muito tempo na tela, tá? Observem o que está aqui. Depois vocês busquem mais informações sobre isto. Sabemos que podemos falar no momento ou não, para que o canal não venha a ser derrubado, tá? Mas não estou falando nada, estou apenas mostrando uma matéria da mídia, certo? Ao qual vocês podem pesquisar. A partir daqui eu me calo, tá? Me calo por quê? Para que não seja impedido de trazer para vocês o que eu desejo trazer referente à Bíblia, tá? Senão podia aqui implodir, deixar falar qualquer coisa e que se lasque o que vem acontecer. Mas me importa ainda trazer coisas que preciso trazer a respeito da Bíblia, tá? O texto hoje é sobre 2 Timóteo 3, tá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, já chegaram, tá? Os últimos dias já chegaram, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, esses que apregam a poligamia, tá? Que estão amando mais a sua área genital do que a sua área mental. E nisto eu pergunto para vocês sobre a oposição controlada. Pessoas que eram uma coisa antes e são outras coisas hoje, tá? A Bíblia permite que homens tenham várias mulheres. Sei, tá? Não, é uma balbúrdia, é uma zona, tá? Lá no céu do Satanás, homens terão 7 esposas e por aí vai, né? Oposição controlada, tá? Pessoas que se apresentavam uma coisa hoje dizem outra, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, que tentam corromper a palavra, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, esses que dizem que devemos matar, apedrejar nosso próximo ou arrancar a mão deles, tá?
e que já está sendo dito sobre o seu caráter, que muitas coisas que eles dizem é mentira, que esta pessoa diz é mentira, né? Acho que eu vou deixar no texto fixado mais uma vez para lembrar de quem está sendo dito, tá? Como eu disse, não interessa atacar pessoas, mas a sua falácia, né? Porque era uma coisa antes, hoje é outra. E o sistema está atacando de todas as formas, não é isso? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, mais amigos dos deleites, tá? Do que amigos de Deus, por isso tenta corromper a sua palavra, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas, tá? E por que hoje pelas casas? Porque a igreja já não tem mais valor, né? Eles querem entrar na tua casa. Saia da igreja, porque o seu pastor nunca vai dizer para você que você, por exemplo, deve, sob semente de serpente que cair na filha de Satanás, sob a teologia baseado em abelhas, tá? Esses não vão defender heresias claras e objetivas, né? Sai da igreja, porque seu pastor não vai te falar isso, tá? O pastor não vai falar para você observar esses absurdos. Mas observem o que esses estão dizendo, porque eles entram na tua casa, tá? Tira você da igreja, mas entra na tua casa para blasfemar o nome do teu Deus com heresias que não têm base bíblica, certo? Sodomia, como por exemplo a poligamia, né? Matar o teu próximo, apedrejá-lo. Não, isso não pode ser. E eu vou mostrar para vocês que tem texto que corrobora isto, tá? Não façam, não obedeçam a palavra, tá? Observem somente a lei, porque a lei não havia guerra. De Gênesis Apocalipse, de Gênesis a partir depois do dilúvio, vocês vão observar a guerra até o último livro do Velho Testamento. Isso baseado na lei. Porque se a lei produzisse justiça, não seria necessário que viesse Jesus, tá? Que desse lugar à nova aliança, ao Novo Testamento. Tá? Sabemos que a lei era necessária para se conduzir a Cristo, né? A posteridade que foi prometida a Abraão, não tendo como muitos, mas como um, a Jesus, né? Mas vamos invalidar o Novo Testamento, eu sei, tá? Mais amantes de si mesmos, né? Afasta-te deles, tá? Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levando cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, tá? Carregadas de pecados, mulheres nécias, aquelas esses que dizem que a poligamia é cristã, tá? Carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, né? Por que você pega a mulher aqui? Porque são que se dizem que você pode ter várias mulheres, né? E essas que se deixam levar por essas mentiras, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Atento também àquelas que se dizem pastoras e te induzem a erro, tá? Que apegou para você o achismo pessoal e esquece de deixar o texto falar por ele mesmo, né? Não, pega aqui, pega ali e fazem a mesma coisa. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, mas não deixa o texto falar. Eles dizem o que o texto está dizendo, mas o texto está dizendo outra coisa, não é isso? Porque sabemos que é um pouco aqui, um pouco ali, e quem deve falar sobre a Bíblia é a própria Bíblia, é o próprio texto. Ele que tem que dizer o que está dizendo, não nós. Interpretação errônea, interpretação textual, interpretação pessoal. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, perdoem o barulho, tá, gente? Corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O texto inteiro, quer que eu vou ler o texto inteiro para dizer que eu só estou separando versículos, tá? Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também foi os daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo a viver, né? Intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, tá? Amor, não eros, tá? O amor ágape. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
tá? E também todos que impiamente querem viver em Cristo, né? Também piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, tá? Principalmente a igreja, né? Mas os homens maus e enganadores irão mal a pior, enganadores e sendo enganados, tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e não aprendeste pela Bíblia, não por boca de homem, tá? Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia, aprendestes pela Bíblia, não pela boca de homem. Observem o que o texto está dizendo e observem o que eles dizem, se está casando com o texto, tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, tá? Observem de quem vocês estão aprendendo. E desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, não é homens, que nos ensina é as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirado, tá? E proveitosa. Vai falar qualquer livro? Não, a escritura que nos interessa é a Bíblia. Tá? Os outros livros não nos importa. Toda escritura que nos importa é Bíblia, tá? Porque a palavra está falando sobre ela. Proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para dar retaguarda, nos proteger, para corrigir, para instruir em justiça, para que homens de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Bíblia. Tá bom? Não vou provar. Sabe por que não vou provar? Porque não existe o texto dos originais. Porque eles foram roubados de nós. Tá? Mas maior o Senhor que nos proveu da sua escritura, que hoje está se cumprindo ponto a ponto. Se vocês quiserem ignorar isso, eu vou sentir por vocês, tá bom? Vou sentir muito mesmo, porque o nosso amor é ágape. Mas compete seguir o caminho correto. Tá? Vamos seguir aqui. A mulher adúltera, porque não devemos apedrejar, porque não, esse texto não está nos originais, sempre não temos os originais, temos alguns documentos que foram encontrados, certo? Outros foram omitidos e tirados da Bíblia, nós sabemos disso, então não temos como ter base para afirmar o que é e o que não é. Tá? Não estão naqueles que foram encontrados, sim, mas os que foram escondidos de nós, né? E a base oral? Né, a tradição oral que foi passada de boca a boca. Sabemos que são cópias, né? Mas a Bíblia está se cumprindo. Isto é o que nos dá conhecimento do que é verdade. Não o que homem diz, tá? Não que adúlteros, blasfemos e assassinos dizem. Pessoas que querem matar, pessoas que querem corromper e por aí vai. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Tá? Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esses que se dizem dono da verdade. Misericórdia quero e não quero sacrifício. Isso que corrobora, porque a palavra de Cristo é reconciliação. É o evangelho da reconciliação. Tá? Não é o evangelho do massacre, não é o evangelho do vamos apedrejar, tá? Não é o evangelho do vamos corromper a palavra, não é o evangelho daqueles que vamos ter várias mulheres, que quando Deus criou para Adão apenas Eva. Ele não criou um harém para Adão. Tá? Se ele tivesse criado um harém para Adão, nós poderíamos dizer, não, devemos ter várias mulheres. O que o costume que se veio depois, muito depois, em nenhum momento você vai achar um texto bíblico dizendo faça isto. Mas Deus mandou proteger. É óbvio, Deus é justo. Ele não vai criar morte de pessoas por causa de erro de homens. Mas mandamento e tenham várias mulheres não existe no texto bíblico. Tá? Deus falando case-se com várias mulheres. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sabendo que o que havia sido feito e que eles eram incorrigíveis, por isso a lei durou até Cristo, foi-se permitido por amor a vidas, tá? Para que pessoas não viessem a morrer por causa da incontinência humana. Homens que só pensavam com uma cabeça que não tem cérebro. Não é isso? Devemos observar o que foi dito lá no começo. Deixar o homem, o pai e tua mãe, e iniciar a tua mulher, uma só. Assim como Deus só fez uma para Adão.
Mas corromper a palavra convém, porque é a minha carne que está falando, não é isso? Vamos seguir aqui em frente. E como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se. Tá? É o que estão pegando a você, poligamia. Eles estão interessados em comer, beber e se casar, em ter várias mulheres, né? Esquecendo a misericórdia, né? Que Deus não quer mais sacrifício, Ele quer obediência, misericórdia, tá? E dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também a vinda do homem, do Filho do Homem será. Cada um observa o que bem quiser, mas convém observar a palavra. Tá? Não vão provar coisa alguma. Vão trazer uma corrupção baseada naquilo que nos falta, naquilo que nos foi tirado, né? Mas maior é o Senhor, que susteve a tua palavra até o dia de hoje. Não é isso? E a sustentará até o final. Julguem o caráter, o que era antes e o que passou a ser depois. Tá bom? Porque milagre não gera fé. Ou melhor, milagre não gera fé, mas a fé gera milagre. Certo? Pessoas que apregam milagre hoje e ao invés de se corrigirem, vão corromper ainda mais a palavra e atacar a palavra. É isso? E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saindo-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, né, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos, certo? O Senhor já havia curado, né? O texto inteiro, novamente. O texto inteiro não, uma grande parte do texto. E um deles, vendo que estavam são, né? Os sãos, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre os seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, não era nem cristão. Observem isto, tá? Este não fazia nem parte de Israel, porque muitos se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás, tá? Esses judaizantes de hoje em dia, né? E respondendo, Jesus disse: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que não fazia parte. Não é isso? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé tem que ser em Deus, a fé tem que ser na palavra, tá? Milagre não gera fé, mas a fé gera milagre e salvação. Tá? Observem que pessoas, mesmo diante de situações adversas, não se convertem dos seus erros, não voltam atrás de suas mentiras. Tá? Vão tentar corromper a palavra de tudo quanto é jeito para levar a tua alma para o inferno. Esses se venderam ao sistema. Tenham temor de Deus, esqueça as abominações dos homens. Tá? Vendendo para vocês coisas que a Bíblia não diz. Tá? Poligamia, apedrejamento, cortar a mão. Tá? A lei do Velho Testamento que serviu para levar a Cristo, não devemos ignorá-la, mas ela serviu para levar a Cristo, porque qual dos homens são capazes de cumprir toda a lei, que mais passa de 600 ao todo? Porque se tropeçarmos em uma delas, nos fazemos culpados de todas. Não é isso que o texto bíblico diz? Mas a graça nos revela o quão bom e quão suave é a vontade do Pai, porque nos é revelada pelo seu Santo Espírito, tá? Mediante aquilo que Jesus disse. Então devemos atentar ao que está sendo dito. Gente, são muitas teorias, mas nenhuma se sustenta no texto bíblico. E muitos estão tentando distorcer o texto bíblico. Observe o que está acontecendo. Tá? Vou dar um exemplo. Sabemos que o Papa, no momento que está lá, não é um Papa legítimo. Ele foi colocado pelo sistema. E quem é o sistema? Não o sistema da besta. Nem os católicos os aceitam. Mas a Babilônia não é Roma. A Babilônia é Israel. Pô, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de ouvir a ignorância, a estupidez. Vamos ler Bíblia de verdade. Perdão, gente. Jogaram uma pedra aqui no vidro. Tá? Então vou repetir. Atentem para o que está sendo dito.
tá? Ignore vozes de homens, ignore as muitas vozes. Leiam somente texto bíblico, leiam somente a Bíblia. Ela é válida até o final. Tá? Até o momento que ela deixar de existir. Porque hoje, esses mesmos que estão dizendo que vão provar que há erro na Bíblia são os que dão base para a alteração que o sistema está tentando implantar na Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia. Tá? Porque não suportam mais essa doutrina, não suportam a verdade bíblica. Fiquem com Deus, até o próximo. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.